E aí, galera, mais uma aula de Direito Administrativo. Professor Antônio Helder, hashtag mais do que uma aula, o gabarito da tua prova. Nós hoje vamos responder 10 questões de atos administrativos, beleza? Eu dividi em 5 questões de carreiras policiais e 5 questões de outras carreiras que não são carreiras policiais. A gente vê como é que o CESP se comporta nas carreiras policiais e em outros concursos que não são carreiras policiais. O que eu quero que vocês percebam também? Que eu tenho um assunto muito extenso, atos administrativos, mas a incidência das perguntas do CESP é basicamente voltada em extinção dos atos administrativos, atributos e requisitos dos atos administrativos. Obviamente que você tem que ter uma noção do que é um ato administrativo, que é uma ação feita pelo Estado, né, através de um agente público, porque o agente público é uma pessoa física, é uma pessoa que pensa, é uma pessoa que analisa naquela ação qual é a melhor situação para o Estado, qual a melhor situação para o órgão público a qual ele representa. Está, obviamente, que isso é uma parte muito importante do direito administrativo e do aluno entender que é a teoria do órgão, né? Por quê? Porque o agente público ele pertence a um órgão, esse órgão pertence a uma entidade, a uma pessoa jurídica, e a vontade da pessoa jurídica ela é traduzida nas ações do agente público, beleza? Isso é a teoria do órgão, ok? Então a gente vai entender exatamente como o CESP se comporta quando pergunta sobre atos administrativos. Então, a gente vai entender exatamente por que esse ato administrativo ele é feito por uma pessoa, por um ser humano que tem vontade, que pode errar. E esse ser humano ele pode errar culposamente, ou seja, sem querer, ou ele pode errar dolosamente, ou seja, tendo vontade de fazer aquele ato ilegalmente. Tá certo? Então, quando isso acontecer, é óbvio que a administração ela tem que tomar atitudes para tirar esse ato do mundo jurídico, né? Do mundo real, ok? Então, a gente vai perceber que essa ideia da extinção dos atos administrativos é bastante cobrada em provas CESP, tá bom? Em contrapartida, após essa grande exposição das questões tratando de extinção dos atos administrativos, ela pode também chamar de desfazimento dos atos administrativos. A gente tem os atributos e os requisitos como segundo plano de perguntas CESP, beleza? Mas como eu estava dizendo, o que é um ato administrativo? É uma ação do agente público em nome de uma pessoa jurídica a qual ele pertence, certo? E essa ação ela é embasada em manifestação unilateral de vontade da administração. O agente público ele pertence à administração pública, né? Então, ele faz a vontade da administração pública. Então, quando ele agir, quando houver uma manifestação de vontade da administração pública, utilizando-se de prerrogativas de direito público, ou seja, utilizando-se de supremacia do interesse público sobre o particular. Por quê? Porque a vontade da administração, no ato administrativo, ela é suprema. A vontade da administração está aqui e a vontade do particular que vai ser atingido por aquele ato está aqui, né? Então, quando houver tudo isso, a gente está diante de um ato administrativo. Helder, conclua. Helder, conclua. Me diga o conceito de ato administrativo. Então, coloca no teu coração. Abre o teu coração para Jesus. O conceito de ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração, utilizando-se de prerrogativas de direito público. Por quê? Porque são essas prerrogativas que vão dar à administração superioridade na sua vontade, que a gente traduz como supremacia do interesse público. Show de bola? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Vamos diretamente para as questões que eu elenquei, achei importante para a gente trabalhar hoje, certo? E automaticamente a gente vai fazendo as devidas orientações, certo? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, todas as questões que eu peguei foram no concurso, beleza? As questões mais recentes das provas CESP, carreiras policiais, e as questões mais recentes de atos administrativos, é óbvio, porque a gente está falando de atos administrativos. As questões mais recentes da banca CESP, de outras carreiras que não são carreiras policiais, ou seja, de carreiras em geral. Bom? Então vamos começar aqui com a questão da prova
da Polícia Rodoviária Federal, prova Banca CESP. Essa prova aconteceu no dia 3 de fevereiro do ano de 2019, beleza? Então, vamos lá. Lembrando, quais são os requisitos ou elementos do ato administrativo? Competência, finalidade e forma, motivo e objeto. Competência, finalidade e forma, motivo e objeto. A competência é sempre dada pela lei, a finalidade sempre interesse público, a forma vai ser a forma que a lei diz que aquele ato administrativo vai vir para o mundo real. O motivo é o motivo de fato e de direito, ou seja, o motivo real e o motivo de direito, o motivo que está na lei, que vai proporcionar o fazimento daquele ato, vai proporcionar a elaboração daquele ato. E o objeto é o próprio ato administrativo. Então, vem a Polícia Rodoviária Federal, concurso da Polícia Rodoviária Federal, e pergunta exatamente o seguinte: a inexistência de uma matéria de fato e a inadequação jurídica podem configurar vício de motivo de um ato administrativo. Foi o que ele disse. Ele disse o seguinte: no motivo do ato administrativo, eu preciso ter um motivo de fato e de direito? Preciso. Se eu não tiver um motivo de fato, eu tenho vício no motivo? Sim. Se eu não tiver um motivo de direito, ou seja, jurídico, eu tenho vício no motivo? Sim. Então, quanto à inexistência, vamos lá, vamos trabalhar. Quanto à inexistência da matéria de fato, tanto a inexistência da matéria de fato, quanto a sua inadequação jurídica. Perceba que os doutrinadores, os professores, né, é comum nós falarmos o motivo, são os motivos de fato e de direito. Motivos de fato e de direito. Perceba que o CESP trouxe o quê? Inadequação jurídica. Ele poderia trazer inadequação de direito, né? Ele traz jurídica como sinônimo de direito. Está corretíssimo. É só uma linguagem menos coloquial, né? Menos rotineira, utilizada pelo CESP, mas está certíssimo o enquadramento sinônimo, né? Sinonímio. Poxa, falei até bonito agora. Está perfeito o enquadramento do sinônimo jurídico e de direito, tá certo? Então, tanto a inexistência de fato quanto a inadequação jurídica podem configurar o quê? Vício de motivo de um ato administrativo. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Beleza? Tamo junto? Questãozinha simples, interpretação de texto. Por quê? Porque todo mundo sabe que o motivo, no requisito dos atos administrativos, requisitos e elementos dos atos administrativos, o motivo é exatamente a exposição dos motivos de fato, ou seja, reais, e dos motivos de direito, ou seja, jurídicos. Beleza? Tamo junto? Vamos para a próxima. Já aqui, só para a gente não ficar olhando a outra, beleza? Prova 2018, Banca CESP, cargo de delegado de polícia do estado de Sergipe, beleza? A respeito da extinção dos atos administrativos, primeiro bizuzinho da questão, ó, extinção dos atos administrativos. Então, ela vai tratar da extinção dos atos administrativos. Jogo o próximo item. A anulação, então, a gente já sabe que tem a súmula 473 do STF, fala aqui, a administração deve anular seus atos quando esses atos forem eivados de vício que os tornem ilegais, né? E deve revogar esses atos quando não forem mais oportunos e não forem mais convenientes, ou seja, quando eles forem inoportunos ou quando eles forem inconvenientes. Beleza? Revoga. Então vamos lá, vamos para a questão. A anulação de um ato administrativo funda-se na ilegalidade do ato. Certíssimo. Até aqui está certo. Então, eu tenho que a anulação, ela acontece quando tem ilegalidade. Enquanto a revogação, vamos ver se ele vai falar de revogação. O que é a revogação? É a inoportunidade ou a inconveniência daquele ato específico, beleza? Enquanto a revogação funciona como uma espécie de sanção para aqueles que deixarem de cumprir as condições determinadas pelo ato. Errado, isso não é revogação. A gente aprendeu que a revogação é a incompetência, inoportunidade ou inconveniência da continuidade daquele ato. Beleza?
Quando aplica-se uma sanção por deixar de cumprir as condições determinadas pelo ato, a gente tem a cassação, beleza? A gente tem a cassação. Vamos para frente. Vou responder 5 questões nesse bloco, 5 questões no próximo bloco. Bom? Ainda na mesma prova do delegado de polícia, a respeito da extinção dos atos administrativos, continuou falando de extinção dos atos administrativos, agora ele vem falar a cassação. Então, o que é a cassação? É exatamente quando eu tenho uma aplicação de uma penalidade por um descumprimento, né, de algum requisito que estava elaborado no corpo do ato administrativo. Então, vamos ver se ele traz o entendimento correto. A cassação de um ato administrativo corresponde a extingui-lo por descumprimento dos requisitos estabelecidos para a sua execução. Certíssima, questão certíssima. Por quê? Porque ele traz exatamente a ideia de cassação. Então, quando eu extingo, quando eu tiro esse ato por descumprimento da pessoa, né? Da pessoa que está sendo beneficiada por aquele ato. Quando eu extingo ele do mundo jurídico, né? Quando eu extingo esse ato, o que acontece? Eu estou aplicando uma penalidade a essa pessoa. Quer queira, quer não, estou aplicando uma penalidade. Então, a cassação é exatamente esta penalidade por tirar do mundo jurídico o ato que está beneficiando uma pessoa porque essa pessoa descumpriu com alguns requisitos estabelecidos no ato administrativo. Beleza? Então, vamos para a próxima. A respeito da extinção, ainda a mesma prova, perceba que ele traz 3 quesitos, até agora a gente respondeu 3 quesitos, falando simplesmente de extinção dos atos administrativos. Tanto um quanto o outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que se ligar é nisso aí. Tanto uma coisa quanto a outra coisa. Então, vamos lá. Tanto a anulação, vou colocar aqui de outra cor, como a revogação. Então, ele quer que você entenda. Tanto a anulação como a revogação. Vamos ver o que ele diz depois. Retiram do mundo jurídico atos com defeitos. O bizu da questão está aqui. Atos com defeitos. E está errado. Por que está errado, Helder? Porque esses atos, deixa eu colocar aqui uma coisinha melhor. Ok. Quando eu revogo um ato administrativo, esse ato ele não tem defeito. Ele está perfeito. Ele só não é mais conveniente, nem é mais oportuno para continuar no mundo jurídico, para a administração pública. Ele não é mais oportuno, nem é mais conveniente. Então, eu não tenho que a anulação e a revogação retiram do mundo jurídico atos com defeitos. Errado. A anulação, sim, retira do mundo jurídico atos com defeitos, mas a revogação não, porque o ato, quando o ato é revogado, ele não tem nenhum defeito. Ele apenas não é mais oportuno continuar, não é mais conveniente continuar. Helder, me dá um exemplo. Te dou um exemplo. No período da pandemia, o governo do estado ele fez alguns decretos regulamentando algumas coisas, beleza? Quando a doença acabar, inventou uma vacina, a doença acabou. É oportuno continuar com esses decretos? Não. É conveniente continuar com esses decretos? Óbvio que não. Então, o que é que o governo faz? O que é que o chefe do Poder Executivo faz? Revoga aquele ato. Aquele ato tem alguma ilegalidade? Óbvio que não. Beleza? Show de bola? E agora a questãozinha mais bonitinha aqui de carreiras policiais, certo? De carreiras policiais, para a gente iniciar o próximo bloco com as questões que não são carreiras policiais, beleza? Vamos lá. Prova da Polícia Federal, cargo de papiloscopista da Polícia Federal, que é prova de 2018. Diz assim, Pedro, após ter sido investido em cargo público de determinado órgão, sem a necessária aprovação em concurso público. Então, viu? Sem a necessária aprovação em concurso público, tem o que aqui? Tem uma ilegalidade, beleza? Ele, Pedro, praticou inúmeros atos administrativos. Praticou esses atos administrativos internos e externos. Ou seja,
ele fez alguns atos administrativos que atingiram também pessoas particulares. Algumas vezes, possivelmente, particulares de boa fé. O que quer dizer isso? Quer dizer que pessoas, vamos imaginar que Pedro tenha sido investido em cargo público do INSS. Lembrando que o INSS não é um órgão, né? Mas eu estou exemplificando porque fica fácil a gente entender com o INSS. O INSS é uma autarquia federal, beleza? Então, vamos imaginar que Pedro foi investido no cargo de analista do INSS, e eu estou inventando também, eu não sei se tem esse cargo lá. Analista do INSS, mas ele não teve a aprovação necessária em concurso público, certo? Então, o que acontece? Vamos imaginar que Pedro ficou 1 ano no INSS. Obviamente que ele aposentou um monte de pessoas. Imagina que essas pessoas que ele aposentou, todas as pessoas estavam lá de boa fé. Por quê? Porque Pedro tinha uma aparência de servidor público. Uma aparência velho. Por quê? Porque ele estava no órgão, né? No órgão que eu digo, na administração. No órgão, atrás do balcão, com um computador, com um crachá. Então, isso é a teoria da aparência. E a teoria da aparência, ela é decorrente da teoria do órgão, certo? Da teoria do órgão. Então, a teoria do órgão, ela diz exatamente que o agente público, quando ele pratica uma ação, ele pratica uma ação em nome do órgão, tá certo? E naquele momento ali, vamos imaginar que Pedro era do INSS. Naquele momento, Pedro, ele é um agente putativo. Que danado é isso? Para as pessoas que não sabem que ele não passou no concurso, ele aparenta ser um servidor público. Então, as pessoas, elas têm confiança jurídica nas coisas que Pedro vai fazer. Por quê? Porque é uma característica social as pessoas acreditarem na administração pública. Dá para entender isso? Então, entenda que, nesse exemplo, a doutrina chama esse cara de agente putativo, tá certo? E o que acontece? Quando um dia o INSS ou o órgão que ele é servidor descobrir que ele não passou necessariamente no concurso público, vai desfazer todos os atos externos que ele fez? Não, se esses atos, as pessoas beneficiadas com esses atos, agiram de boa fé, beleza? Agora, se as pessoas agiram de má fé, aí sim, esses atos devem ser anulados, né? E o efeito da anulação é ex tunc, ou seja, retroage, volta ao início, tá certo? Show de bola? Mas vamos para a questão. Tendo como referência a situação hipotética, julgo o item que se segue. Atos administrativos externos praticados por Pedro, então vou colocar aqui, externos, praticados por Pedro, em atendimento a terceiros de boa fé. Olha o que eu acabei de te explicar. Em atendimento a terceiros de boa fé. Tem validade. Tem validade. Por que esse tem aqui está no plural? Porque ele se refere a atos, Tem validade, devendo ser convalidados para evitar prejuízo. Cara, tá certíssimo, velho. Por quê? Porque, imagina esse meu exemplo do INSS. As pessoas que foram aposentadas por Pedro, se elas agiram de boa fé, então, para evitar o prejuízo dessas pessoas, porque, vê se tu concorda comigo. Pedro está no guichê 3. Se a tua avó tinha tudo para se aposentar, idade, contribuição, a bomba da peste. Se ela pegou a fichinha e Pedro chamou, ela pegou a fichinha 95 e Pedro chamou a fichinha 95, ela caiu no guichê de Pedro, beleza? Se ela tivesse pegado a fichinha 96, ela ia cair no guichê vizinho e ela ia ser aposentada também. Por quê? Porque ela está dentro de todas as características, né? E ela era uma terceira de boa fé. Beleza? Tamo junto? Então respondemos aqui 5 questões. Vamos para o próximo bloco para responder mais 5, ok?